Vamos falar da loira do A banheiro, loira do que eu achei banheiro. interessante, porque eu ficava invocando ela na escola. A loira do banheiro, Maria Augusta de Oliveira Borges, ela é obrigada a se casar pequenininha, também 14 anos, criança, né? Com o conselheiro Dutra, que era um homem já de 30, um idoso já de 36 anos. Na época, 36 anos, estava Essas meninas cruzando o Cabo da Boa Esperança. Né? Essas iniciavam a vida com Olha, 14. a loira do banheiro não era loira, hein? Ela não era loira, olha Ela que era coisa. meio ruivinha. E o pai dela era o Chico Pintor, que era visconde de Guaratinguetá. E quem arranjou o casamento da Maria Augusta com o conselheiro Dutra foi o marido da princesa Isabel. Então, a loira do banheiro foi casada com um cara que foi governador do estado de São Paulo, com um casamento arranjado pelo marido da princesa Isabel. É esse o nível da galera que a gente tá falando. Esse é o grau de importância do ponto de vista histórico para a história de fantasma mais conhecida do Brasil, uma das maiores do mundo. E aí ela se casa com esse cara sem querer, o pai morre, o visconde, ela junta as joias dela, vende e vai para França. Ela foge do casamento. É um baita escândalo. É convencida a voltar, pelo menos para dissolver o casamento com o cara, volta, dissolve o casamento com esse cara, com o conselheiro Dutra, e aí volta para França e fica doente lá, pega raiva humana, morre. A mãe viúva, aquele tempo, pede para embalsamar o corpo dela e trazer de volta para Guaratinguetá. Tudo bem. A casa dos viscondes, a mansão dos viscondes, era a maior casa de Guaratinguetá, imensa. Ela coloca a Maria Augusta num aposento, que muito provavelmente era um aposento que ela frequentava, tinha um piano dela, não sei o quê. E as primeiras aparições, na verdade, da Maria Augusta são desse jeito, são nessas circunstâncias. Ela fechada num tipo de redoma de vidro, querendo sair para beber água. Daí talvez a história das privadas, da descarga de água, porque raiva, embora tenha hidrofobia, quem tem raiva, fica com muita sede, não consegue beber água. Olha, então morre, fica com sede. E aí, além dessas aparições dela pedindo para beber água, a mãe tem um sonho e ela fala para a mãe, mãe, chega, me enterra, pelo amor de Deus. Ela deixou a mulher lá numa redoma? Exposta, embalsamada, dias. Caramba. E aí, a mãe fala, beleza, constrói uma capela linda no cemitério, super legal o cemitério de Guaratinguetá, e sepulta a Maria Augusta lá. Muito bem. A casa dela, a mãe começa a se desfazer dos patrimônios da família, né, do patrimônio da família, vende para o Estado. E aí o que acontece? Aquela mansão imensa vira uma escola. Então, a casa da Maria Augusta, na verdade, original, é a escola pública da cidade. Olha. E é por isso que ela começa a aparecer em escola. Tudo que conecta a loira do banheiro a escolas vem por conta disso, porque a mansão dos viscondes virou a escola da cidade, e em 1919 tem um incêndio que a galera bota a culpa na Maria Augusta, mas tem uma aparição que é incrível dela. Os moleques matam a aula, entram nesse lugar que provavelmente era o lugar que ela tinha ficado exposta e tal. Ficam fechadinhos, tudo escuro, escondido para matar a aula. Um feixe de luz ilumina um piano. O piano começa a tocar sozinho, Maria Augusta tocava piano. Meu Deus. E os moleques tiveram exatamente essa reação, saíram correndo, gritando, falando o que tinha acontecido. E a partir daí começam vários relatos de aparição dela nessa escola, até que aparece depois de tanto falarem dela no banheiro, dela não sei o que e tal, cria essa receita aí da loira do banheiro. Faz todo lá. Sentido agora a história. Eu não sabia de toda essa história por trás. E realmente, ó, é mais conhecida. É mais Falavam conhecida. muito disso na escola. E é uma história que a história deles aí, a morte da Maria Augusta, eu vou errar, em 1800 e no final do século XIX, e o início das aparições dela também no começo do século XX. Então, assim, é uma história muito primordial das histórias de assombração do Brasil. E a Blood Mary, por exemplo, que todo mundo fala, não, qual veio antes? A Maria Augusta veio muito antes. A história famosíssima também das escolas americanas, né? Ela morreu em 1891. Isso aí. Tem a foto da casa deles? Como que era o nome da família? Viscondes? Visconde de Guaratinguetá, Casa dos Visconde de Guaratinguetá. É escola, né? Aí virou escola. Mas será que tem foto? É uma escola estadual. A casa... Nossa, muito interessante. Eu Legal, adoro né? essas histórias, porque tem muita coisa por trás, né? Tem toda uma vida, e não é só um fantasma que criaram. Não.
Tem realmente uma mulher por trás, que teve uma vida, foi forçada a casar com 14 anos, uma morte trágica, né? Super. Que Não, e tem interessante. várias histórias dessas. Eu gosto muito da. Você me corta se estiver falando. Não, pode falar. Tem uma história. Aí, é a escola. Olha, que bonita a construção, Lindo, não, a né? escola é linda. Não, o lugar é lindo. Interessante. E Aí você vê ela aqui, né? no banheiro, ela tá ali dando tchau pra Ela tá gente. aqui. Deus me livre. A história que eu gosto muito também nessa dimensão é a história da Ana Rosa de Botucatu, que é uma milagreira, uma moça também, se casou muito cedo com um cara que era um crápula, chamava Chicuta. Tem uma música do Tião Carreiro e Pardinho que conta a história, tão impactante que é a história dela. E ela vai morar com ele em Avaré. Ele, no começo, era um cara legal, bacana, parecia doce, gente boa. E depois, casa, essa vida dessa mulher vira um tormento, vira uma desgraça. Nossa. Ele era carreiro, então ele saía com gado, né, pra fazer tropa, não sei o quê. Essa é a Ana Rosa. A menina. Era meninota. E aí, o cara trancava ela em casa, só autorizava o cara levar comida, então ela ficava em cárcere cada vez que ele saía, voltava, porrada, violência de todo tipo. Até que um dia ela pede ajuda para um cara, o cara era um cara que ficou compadecido com a condição dela e falou: não, beleza, eu te levo para Botucatu. Ela falou: me leva para casa da minha tia em Botucatu, depois eu vou para Paraná. Que ela tinha família no Paraná. E aí ele vai para ele ajuda ela, o cara vai fazer uma dessas, vai levar esses boi para algum lugar, pega ela, vai de Mulinha até Botucatu, mais ou menos perto, volta. Só que quando ele chega em Botucatu, tá tudo apagado, ele chega de madrugada. O único lugar que estava aceso era o prostíbulo. Era a luzinha vermelha, ela vai lá, pergunta se podia passar a noite, fala que tinha uma tia, a dona do prostíbulo conhecia a tia dela, a dona do prostíbulo chama Fortunata, tá na música até. Ah, é? Tem na música deles. E aí ela fala, não, fica aqui, amanhã a gente procura sua tia. Aí dia seguinte procuraram a tia. A tia era costureira, costurava para as meninas da zona lá, não sei o quê. E aí quando o cara volta de viagem, vê que a mulher não tá, fica louco. E começa a pressionar todo mundo. Um menino fala, ó, eu vi as duas mulinhas seladas, aí ele pega esse cara que cuidava dos cavalos, leva o cara pro mato, pressiona ele, ameaça de morte, e aí ele fala onde estava e mata o cara depois. Então, ele era bonzinho, super isso, né, bonzinho ele. Vai pra Botucatu, fica louco. Quando ele chega em Botucatu e começa a procurar a mulher, e os caras falam, chegou uma galega nova na zona aí. Será que não é ela? E ele vai lá e é Ana Rosa. Ele fica transtornado, tenta levar ela, leva uma coça das mulheres, de todas, as meninas saem, dão um pau nele, ele fica mais louco ainda, e aí contrata 2 caras pra matar a Ana Rosa. O combinado qual que era? Ele sabia que ela ia tentar fugir, provavelmente pro Paraná, então o plano deles era pegar um cara chamado Costinha, que foi um desses matadores, ele ia até o prostíbulo, ia lançar uma conversa alta, assim, de que ia levar uns bois pro Paraná, para tentar atrair a atenção dela. Entendi. Atraindo a atenção dela, ele fala: não, eu te levo junto, não tem protegido, você vai, também, não, né? Vou deixar o cara não vou deixar ninguém te machucar. Certo. E aí ela cai direitinho no dia certo e passa lá, pega ela de cavalo, e no caminho para encontrar essa tropa que nunca existiu, eles são atacados num rio que chama Lava Pés. E aí o Chicuta e o outro cara que chama Hermenegildo, eles estupram ela e começam a esquartejar ela viva. E tem uma mulher de uma fazenda que assiste tudo. Então ela consegue identificar os caras. No dia seguinte, o corpo da Ana Rosa, todo desmembrado, eles abrem o peito dela assim, completamente, tiram todas as vísceras, abrem o peito dela e colocam a caixa torácica dela abraçando um espinheiro e a faca e o coração dela com um punhal. Para quem achasse, saber que ela era uma mulher que tinha traído ele. Ela não tinha feito nada. Mesmo que tivesse feito, mas você não tinha feito nada. Sim. Esse tropeiro avisa a polícia pega na Rosa e aí começa já o contato dela com o sobrenatural. Porque falam que o corpo dela, mesmo ficando exposto, mesmo, né, do jeito que estava,
não tinha cheiro nenhum, nem de sangue, nem odor de decomposição, tinha cheiro de rosa. Nossa. Então a carrocinha que levou ela até onde ela foi, onde o corpo foi organizado, porque tá tudo desmembrado. Sim. Ela é sepultada, né, no cemitério da igreja, e também falam que quando o corpo é transladado para outro cemitério, acontece a mesma coisa, só que dessa vez o corpo dela não estava mais desmembrado, estava refeito, assim, meio como milagre mesmo, né? Sim. E aí, esses caras são julgados. Eles são identificados, são julgados. Os dois, o Costinha e o Chicuta, são absolvidos. Absolvidos? Legítima Depois de tudo defesa isso? da honra. Ah, tinha isso. Tinha isso. Igual da Ângela Diniz. Igual da Ângela Diniz. E o cara que vai preso era um que era negro, que era o Hermenegildo. Não que eu não merecesse, mas os 3 mereciam ir preso. Claro. Não foi. Vai só esse que foi preso primeiro, morre rapidamente de varíola na prisão. O Costinha derruba uma árvore, tá cortando uma árvore, a árvore cai em cima dele e mata ele esmagado. E o Chicuta vai arrumar uma roda de carro de boi num lamaçal, o carro anda, o carro tava muito pesado, e aí tem 2 versões, uma que corta ele no meio, e aí a cena é muito imagética, porque falam que ele tentava botar o intestino pra dentro da barriga, no meio da lama, assim, puta cena, né? E a outra que passa degola, passa pelo pescoço dele, a roda, e mata ele e corta a cabeça dele. Então a Ana Rosa, que já tinha as pessoas compadecidas, iam rezar por ela, né, no cemitério e tal, começavam já esse processo devocional muito pelo martírio dela, começa a considerar ela também uma milagreira vingadora de mulheres agredidas. Eu acho isso maravilhoso. Nossa, acho uma história muito boa. Nossa, uma historiona essa. Caraca, dá pra fazer um filme Filmaço, com a história dela. Não, muito bom. Muito bom essa. Caramba, essa é excelente. Excelente.